Por que alguns livros não entraram na Bíblia e são, inclusive, até tem coisas lá que brigam com coisas que tem na Bíblia, né? Os apócrifos são o que os católicos chamam de deuterocanônicos. Deutero é segundo, canônicos, cânone. Para os católicos, esses livros passam a ser incorporados na Bíblia já em 1500 e pouco. São incorporados, né? E para os evangélicos... Não, mas tem uns que não são incorporados. Não, então, sim, para os evangélicos, esses não são incorporados. Porque o cânon do Antigo Testamento é fechado no ano 90 depois de Cristo pelo Concílio de Jamnia. É fechado pelo Concílio de Jamnia. Então, os evangélicos mantêm o cânon judaico, porque Cristo é o cumprimento do judaísmo. O cristianismo não vem para revogar o judaísmo, vem para cumprir o judaísmo. O cristianismo é a continuação do judaísmo. É por isso que a igreja evangélica entende que o cânon do Antigo Testamento é o mesmo cânon fechado no Concílio de Jamnia no ano 90 depois de Cristo. Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Isso. Esses livros estão na Bíblia Católica, eles foram oficialmente adicionados já no ano 1500 e pouco, e não estão na Bíblia evangélica, mas o que eu devo dizer é o que está na Bíblia evangélica está dentro da Bíblia católica. Mas e aqueles que não estão nem na Bíblia católica, que é o de Judas, Muitos... Qual outro que é famoso também? Não, pessoal, apócrifos. Esses não são apócrifos, são os livros... que não são considerados... Não são considerados. Mas não chamam apócrifos também? Não, tecnicamente apócrifos são os deuterocanônicos, que são esses livros, esses 10 textos a mais, que dão 7 livros a mais e acréscimos a Esther e Daniel. Mas você sabe o que eu sei tô falando, que tem né? Evangelho de não sei quem... Não sei... Enoque, exatamente. Livro de Enoque Etíope. Esses livros são chamados do quê? Assim? São livros que não são inspirados, não entraram no cânon, não foram considerados inspirados no Concílio de Jamnia, nem pela igreja primitiva. Mas em algum tempo eles foram? Nunca foram. São livros, alguns dos quais são livros que claramente não foram escritos no tempo em que dizem que foram escritos, são fraudes nesse sentido. E outros tantos. Não é todo o texto que é inspirado. Aliás, e o professor Vilela? A inspiração está no texto, não está nem no autor. Se por acaso, o que não é o caso, não vai acontecer, mas se por acaso nós encontrássemos uma carta de Paulo, que foi escrita por Paulo, essa carta não seria automaticamente adicionada à Bíblia. Teria que se... Não seria mais, o cânon está fechado. A inspiração está no texto, não no autor. Há livros da Bíblia cuja autoria nós nem sabemos ao certo, como é o livro de Hebreus, por exemplo. É mesmo? Isso. Quem escreveu Hebreus não se sabe ao certo. Alguns consideram que foi Paulo, mas o estilo literário é muito diferente. Então, assim... Tem também livros que dão autoria a Moisés, mas não é certo também, não tem? O quinto livro do Pentateuco diz que não foi de Moisés, porque narra, né, a morte, mas acontece que, sendo ou não o livro é inspirado, independentemente de quem seja o autor, porque a inspiração e a autoria está no... A autoridade do texto está no texto, não no autor. Não é tudo o que o autor escreveu que faz parte da Bíblia. Então, veja que é totalmente com base no que diz o texto, porque o texto que está fechado nos 66 livros da Bíblia é um texto absolutamente impressionante. Você quer ver uma coisa impressionante que eu acho? A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, conforme nós vimos. Se nós formos para o livro de Isaías, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Se nós pegarmos os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, são muito semelhantes no tema aos 39 primeiros livros da Bíblia. Dos 27 livros que restam da Bíblia, que são do Novo Testamento, se nós pegarmos os últimos 27 capítulos de Isaías e dividirmos por 3, que 9 vezes 3, 27, nós teremos 3 blocos.
Um bloco de 9, o segundo bloco de 9 e o terceiro bloco de 9. O primeiro bloco de 9 fala do julgamento, o último bloco fala dos tempos futuros, vindouros, e o do meio fala do resgate do ser humano, da salvação da humanidade. E no meio desse bloco do meio está Isaías 53, que é exatamente uma alusão clara da cruz, que diz que pelas feridas nós fomos sarados, fomos curados. Então a Bíblia tem muitas correlações impressionantes. Eu vi um mapa de correlações, né? Absurdo, né? De intercorrelações, não é? Você viu isso aí? Vi. É impressionante, não se realiza em nenhum outro texto da antiguidade. A Bíblia é um livro único, incomparável, para qualquer que for visão de mundo. A pessoa pode ser ateísta, satanista, muçulmano, seja lá o que for, do ponto de vista unicamente intelectual, há de se render ao elemento absolutamente impressionante das Escrituras. Impressionante das Escrituras. A Bíblia é única. E por isso que a Bíblia é atemporal. A Bíblia fala de questões de hoje em dia. Vá ler Abacuque. Sabe o que é que Abacuque começa falando? Abacuque começa falando assim: Senhor, a justiça está pervertida. O que é que eu faço? Abacuque. Questionando Deus. O que é que eu faço? Aí depois Jesus diz que o justo viverá pela fé no Antigo Testamento, e no final Abacuque está fazendo uma das expressões mais bonitas de louvor a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que isso, que tudo é errado, que as ovelhas caem do aprisco, que tudo é errado, eu louvarei ao meu Senhor e Salvador. Então assim, a Bíblia é única, é maravilhosa mesmo. Então todos deveriam se debruçar sobre as Escrituras, de fato, até porque foi graças à Bíblia que nós tivemos a criação da mais livre, mais bela e mais próspera civilização da história da humanidade, que foi a civilização ocidental. Se você não conhecer a Bíblia, você não consegue ler Shakespeare, pelas referências que são feitas às Escrituras. Você não consegue entender a história da arte. Pois é. A civilização ocidental é a mais livre, mais bela e mais próspera, mais tolerante civilização já construída na história da humanidade, graças à influência do cristianismo. O pessoal vai discordar falando de todas as guerras, de todas as matanças e perseguições que também vieram por conta da Bíblia ou das pessoas que estavam no poder, tanto reis como instituições religiosas, né? O senhor acha que essas ações poderiam ser contabilizadas na vida e na pessoa de Jesus Cristo? Claro que não. Então, Nunca. Então nós não podemos julgar o Colocar cristianismo. na conta Então nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. das pessoas, seres humanos. O cristianismo se expande contra as armas, não a favor das armas. Pois é. Quando o cristianismo é perseguido, ele se expande. O cristão radical fundamentalista, ele morre por Cristo, ele não mata por Cristo. E por que você acha que teve essa distorção em alguns momentos da história? Porque as pessoas distorcem as coisas para fins próprios, mas o cristianismo genuíno, verdadeiro, é o cristianismo que está no primeiro século, que se expande, que existe até hoje. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Nossa. Essa é uma realidade que acontece hoje. A Bíblia é proibida. A gente não consegue imaginar, como a gente vive num país cristão, né? Consegue imaginar essa perseguição, que essa perseguição ainda aconteça, né? E ela acontece. Existe uma perseguição diferente aqui, que nem de perto se compara à perseguição que acontece em outros lugares. O que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado e acontece até hoje. A perseguição. A janela que tem vários países: Somália, Coreia do Norte. Perseguições perversas em vários países. Existe uma organização chamada Portas Abertas. Ou Portas Abertas, acho que é Portas Abertas. Que fala das perseguições terríveis. Pessoas morrem. Morrem até hoje. Até hoje. As pessoas morrem de maneira radical.